A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 395 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, está se passando no mundo essa infinidade de desastres, essas infinidade de doenças destruindo os pensadores, essas infinidades de males naturais da natureza que vêm destruindo os pensadores. Tudo isso a causa é a fase do pensamento ter terminado. Entrou outra energia governando a natureza, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque no raciocínio está a união da humanidade, e no pensamento a discórdia da humanidade. Por isso está aí essas infinidades de desastres destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E assim se deu com a fase dos monstros. Quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento, a natureza terminou a fase dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão caminhando pelo desenvolvimento do raciocínio para a concórdia. Todos concordando com todos. Esse é o verdadeiro caminho certo, caminho que acaba com essa deformação e transformação racional e que acaba com a morte. Porque todos passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que com a imunização racional, a concórdia vai imperar no mundo inteiro, porque todos querem a concórdia, não a discórdia. Na discórdia estão todas as desgraças da humanidade, porque estão na categoria de bicho racional e vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, por estarem nessa categoria de bicho racional. E dessa categoria se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias do chão e continuam se transformando aí no chão, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a concórdia é melhor do que tudo isso. Então temos que estudar dia e noite e dia a cultura racional para que desmaterialize essa energia, para que ela volte para o seu verdadeiro estado natural e haja a concórdia entre toda a humanidade. Todos concordando com todos. Porque ninguém está aguentando mais da discórdia. Porque a discórdia está no seu fim, porque é da fase do pensamento, por estarem ligados nessas duas energias do chão e fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras e mantendo assim a discórdia uns contra os outros. E assim vivendo matando uns aos outros, porque na discórdia estão os crimes de mortes, porque na discórdia ficam odiando uns aos outros. E por isso na discórdia, as estações é o grande perigo de estarem atravessando a fase do fogo,
a fase da discórdia, a fase de salve-se quem puder e se puder. Para ver que no raciocínio está o desencanto e terminando assim o pranto, porque nele está a concórdia, todos concordando com todos. Mas muitos vivem na discórdia porque querem, porque está aí a fase da recuperação da humanidade no conhecimento de cultura racional. E por custarem aceitar a cultura racional, que aí estão mantendo os crimes dentro da discórdia. E por isso os crimes não cessam, as guerras não cessam, por falta da concórdia. A concórdia é o ponto primordial do ser racional. Não é tão lindo viver todos concordando com todos? É a coisa mais linda que pode existir, porque a concórdia é o fator natural da natureza. Por ser a energia que deu causa a essa vida deformada e por isso aí está materializada como máquina do raciocínio e sendo desmaterializada agora pela cultura racional, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Para ver que a concórdia está no verdadeiro estado natural de todos, porque essa máquina está ligada no istmo do mesencéfalo, a máquina da concórdia, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. E assim chegando ao fim dessa deformação racional e todos voltando ao seu verdadeiro estado natural. Porque a energia que deu causa a essa vida está aí materializada como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão trabalhando para alcançar a concórdia, todos concordando com todos, porque a discórdia. Os pensadores não estão aguentando mais a viver assim, nesse monturo de ruínas, que é onde está a discórdia, estão todas as ruínas da humanidade. O triunfo hoje é racional, e todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para alcançar a concórdia, todos concordando com todos. Porque a discórdia é um fator natural da natureza, porque os pensadores estavam ligados nessas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação. Estavam sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação para a fase da concórdia, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Sem a concórdia ninguém pode viver, com a concórdia todos viverão felizes e contentes, porque a concórdia pertence ao mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E assim é o mundo racional, todos concordando com todos, porque no mundo racional o corpo é de energia de vida eterna. Existe lá só concórdia, todos concordando com todos. Para ver que não é só aqui na Terra que existe concórdia. No mundo racional também existe, porque são corpos de energia de vida eterna. E a concórdia permanece, todos concordando com todos. Como aqui na Terra vão chegar a esse ponto grandioso de concórdia, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é o fator principal da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa. A concórdia só pode existir com a desmaterialização da máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para existir a concórdia, todos concordando com todos. Para ver que já existem muitos com raciocínio já bem desenvolvido por serem persistentes na leitura. E esses livretos muitos costumam ler 4, 5 livretos desses por dia.
São livretos pequenos, mas grandes no seu conteúdo. O seu conteúdo é muito elevado. Quanto menor o livro, mais elevado é o conteúdo. E tudo que está se passando no mundo inteiro, os males que estão se passando no mundo inteiro, tudo isso é passageiro. Porque quem está governando a natureza é a energia racional. E daqui a um pouquinho, todos vibrando com a concórdia, porque estão tratando de fazer uma infinidade de propagandas em jornais e revistas, em rádio e em televisão, para acordar os pensadores que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, que são verdadeiros fanáticos, pensando que a matéria tudo é e vendo que a matéria nada é, por todos terminarem em nada. Hoje é que estão enxergando que a matéria é um embuste grosseiro, simbólico, de vida provisória e passageira. Por não serem habitantes aí desse chão, é que estão passando por essa grande lapidação, preparando todos por essa lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, elétrica e magnética, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque antes de existir essa deformação racional, eram corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E hoje todos florindo, porque estão a caminho da concórdia, porque ninguém está mais aguentando a discórdia. Na discórdia estão reunidas todas essas infinidades de crimes e de vinganças e de ódio, e que os espertos já estão com os livros de cultura racional nas mãos, tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio por meio da cultura racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, onde brilha a concórdia, com os corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E que aqui na Terra também a concórdia vai brilhar entre todos, porque todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde chegar a esse ponto, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Por meio da cultura racional e por meio da energia racional vai chegar naturalmente a concórdia, todos aí na Terra concordando com todos. O desenvolvimento do raciocínio é um fator natural da natureza. Por estar numa fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos são habitantes do mundo racional, corpos de energia de vida eterna, que deu causa a essa deformação e transformação racional. E de formas que todos, por estarem na fase do desenvolvimento da desmaterialização, da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que através da cultura racional, ela é desmaterializada. E depois de desmaterializada, estará pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. A fase do pensamento terminou. Está fazendo 51 anos que a fase do pensamento terminou. Por ter terminado, causou essas infinidade de desastres que vêm destruindo a humanidade. Causou essas infinidade de doenças que vêm destruindo a humanidade. E uma infinidade de terremotos em vários lugares, em várias nações, vulcões e esses males que vêm destruindo os pensadores, por viverem desconhecidos de si mesmo. Porque quando passarem a se conhecer, acabará todos esses males que vêm destruindo a humanidade. A fase do pensamento terminou, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza,
causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está destruindo os pensadores. A violência causou essa infinidade de terrorismo que vem destruindo os pensadores, causou as guerras. As guerras causaram essa infinidade de mortandades que está se passando pelo mundo inteiro, porque existe uma infinidade de guerras. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver e de desmaterializar o seu raciocínio para terem condições de voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. E mesmo que essa infinidade de leitores que existe no mundo inteiro, como em todos os países, tem leitores fazendo a propaganda. E por isso em todos os países já tem mais de 10 milhões de leitores, como aqui no Brasil já tem mais de 10 milhões de leitores, porque o raciocínio está nele, a concórdia. Todos querem a concórdia, concordando com todos. Ninguém mais quer a discórdia, porque ninguém está aguentando a viver nessas condições, discordando uns dos outros, num brigueiro infernal entre todos. É a mortandade. É onde existe a discórdia, existe uma infinidade de crimes hediondos. Existem as vinganças, os ciúmes e essas infinidades de queixumes de todos que vivem discordando uns dos outros. Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Os fanatizados por essas infinidades de filosofias, por estarem fanáticos, custam admitir a cultura, que nela está a concórdia da humanidade, está o amor, a paz, a fraternidade e a concórdia, desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Mas a concórdia ainda vai brilhar na Terra, porque todos estão detestando a discórdia, porque todos querem a concórdia, todos concordando com todos. E por isso o triunfo racional é um triunfo universal. E por isso o nome do livro é Universo em Desencanto, porque se trata de um conhecimento universal para nascer entre todos a concórdia pela desmaterialização da máquina do raciocínio, que só será desmaterializada pela cultura racional, e depois de desmaterializada, essa energia estará pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, por serem corpos de energia de vida eterna. Habitantes do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos estão tratando de caminhar para a concórdia, desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, tenha condições para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E aí está a concórdia predominando entre todos, por desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, caminhando a passos largos para a concórdia. Porque ninguém aguenta mais a viver na discórdia, porque a discórdia é a causadora de uma infinidade de crimes, de vinganças, de ciúmes, de invejas. Ninguém aguenta mais a viver nesse buraco que parecia que não tinha fim. A discórdia parecia que não tinha fim, porque todos viveram sempre discordando uns dos outros. Hoje estão conhecendo a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre os povos pelo desenvolvimento do raciocínio.
Hoje a humanidade está brilhando racionalmente, por isso no mundo inteiro estão todos fazendo propaganda em jornais, em revistas, em rádios, em televisão. No mundo inteiro, porque todos querem concórdia, porque na discórdia estão os crimes hediondos. Sem concórdia ninguém pode viver, porque a concórdia, toda a humanidade concordando com todos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos no fim dessa deformação racional e transformação natural da natureza no fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Por que assim somos e como deixarmos de sermos assim? E de onde somos e de onde viemos e para onde vamos? Depois de conhecer tudo isso, brilhará na terra a concórdia, todos concordando com todos, e nela está a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada essa energia, todos passarão a viver com a concórdia, porque essa energia estará pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje os que ainda estão fanatizados por essas infinidade de filosofias, por a natureza ser de transformações, estão nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional. E por a natureza ser de transformações, se transformando para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim chegou o fim da morte, e que todos tinham medo de morrer porque não sabiam para onde iam. E iam se transformar em bichos irracionais se não passassem a se conhecer. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 396 do Histórico.